VAR sem critério. Corinthians prejudicado no clássico majestoso. Timão perde para o São Paulo por 3-1 e é prejudicado sim pela arbitragem desta partida. Fique até o final do vídeo então para a gente falar um pouquinho sobre essa derrota corintiana diante do São Paulo em Brasília. Bora para a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre essa partida que infelizmente Timão saiu perdendo. Bora para a vinheta. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Seja bem-vindo ao canal de Primeira Timão, aqui notícias, curiosidades do time corintiano. Infelizmente uma noite triste, né? Uma final de tarde triste desse domingo, pela derrota do Corinthians aí diante do São Paulo, né? E infelizmente isso acabou afetando na tabela para o Corinthians, continuando na zona do rebaixamento. E a gente vai falar um pouquinho dessa partida, desse jogo que foi garfiado, né? Garfiar o Corinthians aí, meter a mão no Corinthians. Infelizmente o Corinthians aí sendo prejudicado, na minha opinião. O Corinthians ali não teve os mesmos critérios, o VAR não teve os mesmos critérios que foi no lance contra o André Ramalho, né? Não teve o mesmo critério quando o Yuri Alberto levou uma cotovelada. Então, se fosse para levar no pé da letra esse jogo, o juiz, o árbitro, né, ele poderia usar do mesmo critério para expulsar o Caleri, que deu uma cotovelada também, e também o nosso querido Yuri Alberto levou uma cotovelada e nada foi feito, né, o VAR foi chamado, e o Corinthians, então, meter a mão no jogo contra o Corinthians, né, roubaram na cara dura, fiel, na cara dura, fizeram a maior lambança, o VAR, e o juiz nessa partida, porque querendo ou não, o pênalti que o Fagner fez, realmente cometeu o pênalti, errou naquele momento, né, foi infantil, embora ele não é infantil, ele já é um cara que tem experiência, né, foi ali e cometeu o pênalti, abrindo o placar para o São Paulo, e ficando com 1 a menos. Só que daí no lance anterior lá, o Fagner nem merecia o cartão amarelo, e o juiz começou a dar cartão amarelo para todo mundo. Lamentável, infelizmente lamentável essa situação aí que aconteceu com o Corinthians no jogo de hoje. Infelizmente o Corinthians é prejudicado sim, temos que falar, temos que se posicionar, o corintiano tem que falar mesmo, tem que dizer que o Corinthians foi prejudicado e foi muito prejudicado, né? Com 1 a menos a situação ficou ruim, né? O São Paulo abriu o placar então ali com o Lucas Moura, né? Aos 45 minutos de pênalti, no final do primeiro tempo praticamente ali, o time do São Paulo marca aquele gol de pênalti, feito pelo Fagner. Infelizmente, a verdade tem que ser dita, foi pênalti mesmo, né? Não tem como questionar isso. O questionamento é no primeiro cartão amarelo do Fagner, que ele não merecia, e ele levou o primeiro cartão amarelo e depois levou o segundo cartão amarelo, automaticamente sendo expulso então da partida e prejudicando o Corinthians para o resto do término da partida. No primeiro tempo, galera, na minha opinião, pelo jogo que eu assisti, o Corinthians não jogou bem no primeiro tempo, né? O grande erro do Corinthians, na minha opinião, no primeiro tempo, no começo do jogo, no início do primeiro tempo, no primeiro tempo inteiro do jogo do Corinthians, foi a escalação do Ramon Dias. Eu acho que ele escalou mal o time. Na minha opinião, Breno Bidon não era para ser titular nesse jogo, e sim o Igor Conorado. Na minha opinião, não era para ser o Charles o titular desse jogo, e sim o Carrillo, o peruano. Porque o Carrillo, eu vou falar Carrillo, uns falam Carrillo, né? Também isso aí não interessa a pronúncia não. Ele joga muita bola, ele sabe marcar, e ele sabe atacar. Ele é bom na defesa e bom no ataque. Um jogador desse não era para ser reserva do Charles. É a mesma coisa o Igor Conorado. O Igor Conorado não é para ser reserva do nosso querido Breno Bidon. Gosto do futebol do Breno Bidon. Acho que ele tem um futuro brilhante ainda no futebol.
mas eu acho que nesse momento não deveria ser o titular do Corinthians. Então o Corinthians, na minha opinião, já começou na escalação ali erroneamente o jogo. Para mim, o Corinthians começou errando na escalação. Se tem o Conorado já no primeiro tempo, se tem ali o Carrillo já no primeiro tempo, talvez esse jogo poderia no primeiro tempo ser bem diferente do que foi um 0-0 até o gol do Lucas Moura no finalzinho. O gol do Lucas Moura no finalzinho do primeiro tempo. Se não fosse, se fosse uma outra escalação, se tivesse ali o Carrillo, se tivesse ali o nosso querido Igor Conorado, eu acho que o Corinthians poderia até sair na frente do São Paulo no primeiro tempo. O Corinthians vem para o segundo tempo com mudanças, né? O Corinthians vem para o segundo tempo já com o Igor Conorado, né? O Corinthians vem, tira o Breno Bidon, coloca o Igor Conorado ali e o Corinthians melhorou. Antes da expulsão do André Ramalho, o Corinthians tinha melhorado a partida. Estava começando a dominar até a partida. Jogou muito melhor que o São Paulo, com um a menos, tá? Com um jogador a menos, no início do segundo tempo, o Corinthians começou melhor que o São Paulo, né? Com um jogador a menos. Então tinha chance sim, por que não, de empatar. Tinha chance sim, por que não, de vencer. E aí o critério do VAR, né? Favorecendo o São Paulo, que é a birra de nós corintianos, de todo corintiano nessa partida, de que o André Ramalho deu a cotovelada, mereceu ser expulso, com certeza. Mas não foi feito o mesmo critério quando o Yuri Alberto levou a cotovelada. Quando o Romero também foi agredido, depois no jogo o Romero até mostra a parte superior do seu lábio ali cortado, né? E o juiz não falou nada, o VAR também não se manifestou ali. Então o Corinthians foi prejudicado sim nesse jogo pela arbitragem. Talvez se não tivesse essas duas expulsões, o jogo não seria 3-1 para o São Paulo. Tenho certeza absoluta disso. O Corinthians foi melhor em muitos períodos do jogo, da partida. Foi muito melhor que o São Paulo. Jogou melhor que o São Paulo. Agrediu mais que o São Paulo, mesmo com um jogador a menos. E depois que o André Ramalho foi expulso, o time do Corinthians, o Timão, né, tomou o segundo gol e tal, né, numa bobeira ali. O Corinthians acabou tomando o segundo gol ali, né, do São Paulo. Mas o Corinthians começou a jogar melhor que o São Paulo. Com 2 a menos, cara. É inacreditável. Com 2 jogadores a menos, o Corinthians, por um momento da partida, né, tava melhor que o São Paulo. Tava bem melhor que o São Paulo. Só que daí, né, um grande erro, na minha opinião, também ali do nosso querido Ramon Dias foi colocar o Memphis Depay com 2 jogadores a menos. O cara nem tá ainda em condições físicas direito de jogar o jogo, um jogo pegado, um jogo difícil, com 2 jogadores a menos, ele coloca o Memphis Depay. Tudo bem, o cara tem que jogar, o cara custa 4 milhões de salário pro Corinthians, o cara é a maior contratação de marketing do Corinthians no momento, né? Tem que colocar o cara, lógico que tem. Mas, cara, o jogo tava 2 a menos, cara. Eu acho que ali, quando ele fez umas substituições bobas, tirou o Matheus Bidu, que estava jogando bem até no primeiro tempo, na minha opinião, desarmou, atacou mais, tirou os alas, quer dizer, ele fez uma lambança. O erro maior, na minha opinião, da derrota do Corinthians foi a arbitragem, mas também o Ramon Dias tem parcelinhas de culpas aí sim, porque já na escalação já começou tudo errado ali, na minha opinião. Tinha que ser o Conorado já no primeiro tempo, para o Corinthians já poder fazer um jogo de igual com o São Paulo, né? No começo o Corinthians começou ruim, depois melhorou na partida, depois ficou um jogo meio monótono entre o Corinthians e São Paulo no primeiro tempo, né? Até saiu o gol do Lucas ali, Moura, que depois começou a pegar fogo o clássico, principalmente no segundo tempo. E o Corinthians com 2 a menos ali tomou o terceiro gol, não tinha como o que fazer, né? O Alborleda fez o segundo gol ali, né? Do São Paulo, né? Depois André Silva marcou o terceiro gol para a equipe do São Paulo, porque, cara, não tinha nem zagueiro mais, só tava o goleiro e mais um jogador ali, tipo 4, 5 jogadores de São Paulo, com 2 a menos do Corinthians, né? Tentou até arriscar ainda empatar o jogo, o Corinthians. Você vê que não tem como você descer a lenha no time do Corinthians nesse jogo, na minha opinião, tá? Eu acho que o Corinthians jogou com raça. Eu acho que o Corinthians jogou bem o jogo.
Infelizmente perdeu. Logicamente que não é bom, tá na zona do rebaixamento. Mas o Corinthians jogou bem, cara. O Corinthians jogou bem o jogo. E eu acho que se não fosse essas atrapalhadas do árbitro, e infelizmente, Fiel, você torcedor do Corinthians, eu já tô ciente disso e eu quero que você também fique ciente disso. Pode ter certeza que nas próximas rodadas nós vamos ver muita coisa aí contra o Corinthians, cara. Pode ter certeza, é todo mundo querendo que o Corinthians caia. Quem não é corintiano quer que o Corinthians caia para a segunda divisão. E não é só os torcedores de outros clubes, né? A própria mídia, muitas das vezes, e também o VAR, né, cara? É impressionante como nesses últimos jogos aí, o Corinthians tem sido prejudicado pelo VAR, pela arbitragem. Isso é péssimo por um campeonato de grandeza que é a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente a gente vai ver muita coisa ainda, são 10 ou 9 rodadas, se não me engano, né? 28, 9 rodadas, 9 para 10 aí, que o Corinthians vai passar uma luta muito grande aí nessas próximas rodadas do Brasileiro, todo mundo contra o Corinthians, o VAR, árbitro, cara, é complicado. Mas nós temos que acreditar que o time está melhorando, está evoluindo. Eu não tô aqui, eu não tenho nenhum pensamento negativo a respeito do time do Corinthians. Acredito que o Coringão não vai cair para a Série B e acredito que uma das Copas o Corinthians vai ganhar. Se não ganhar as duas, por que não? Tem capacidade para tal coisa, né? Tem essa polêmica aí da Copa do Brasil, que ninguém sabe como que vai ficar amanhã, provavelmente, nas próximas horas aí, né? Tô falando amanhã, mas daqui a algumas horas já podemos saber aí o que aconteceu, que atitude a CBF vai tomar pela negativa, né, da diretoria do Corinthians, que não aceita isso, né? Do Vasco também, que não aceita aquela polêmica, né, da Copa do Brasil aí, que estão querendo favorecer o Flamengo e o Atlético Mineiro, né? Mas o assunto aqui é esse jogo aqui. O Fagner e o André Ramalho foram expulsos. O Corinthians jogou, na minha opinião, em bom tempo da partida, quando conseguiu jogar, né, por 2 a menos é complicado, né? Jogar com 2 a menos, cara, é muito complicado. É muito difícil, porque o time ataca, toma um contra-ataque e toma um gol. Não tem como, né? Não tem jeito, né, de jogar com 2 jogadores a menos. Então por isso que eu não fico culpando, julgando os próprios jogadores, porque eles até que se dedicaram na partida e perderam a partida, mas até que doaram o seu sangue, tirando a cagada do Fagner ali, né, e a bobeira também do André Ramalho. O Corinthians, então, tem sim possibilidade, por que não, de não cair para a segunda divisão, tá? Então, um jogo vergonhoso, né? Um time desse, essa partida é vergonhosa, né? A gente assistir um jogo desse, né? Olha só como que foi as estatísticas, né, dessa partida, né? O São Paulo, ele teve 19 chutes, desses 19 chutes, 8 chutes foram para o gol do Corinthians. Marcou 3 gols desses 8 chutes ao gol, né? O Corinthians teve 11 chutes no total, com apenas 3 chutes direto para o gol. Então é pouco, né? Por um time que não quer cair para a segunda divisão, muito pouco, 3 chutes apenas direta ao gol, fora alguns lances que o Corinthians perdeu ali, né? O Romero, né, perdeu um gol ali que o Colorado tirou 3 jogadores do São Paulo, tocou, e o Romero perdeu aquele gol feito, né, cara? E ele não é acostumado a perder. 2 gols o Romero perdeu nessa partida, né? Infelizmente, 2 gols perdidos do Romero aí nesse jogo. Aí a posse de bola, né? O São Paulo teve mais que o Corinthians, lógico, 2 jogadores a mais, né? Mas mesmo assim, uma posse de bola baixa. Por isso que eu digo que o jogo foi, na minha opinião, foi ingrato, né, com o Corinthians, essa partida. 54% de posse de bola do São Paulo contra 46% do Timão. Ou seja, um time com 2 a menos, com 2 jogadores a menos, quase se igualou em posse de bola com o seu adversário. Então, cara, perdeu, é triste, é ruim, mas, cara, olha essa estatística. Uma diferença mínima de posse de bola com 2 jogadores a menos. Então, se tivesse 11 contra 11, cara, eu duvido que o Corinthians ia perder esse jogo. Mas não tinha mesmo, cara. Ou ia empatar ou o Corinthians ia ganhar esse jogo, com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Passes. São Paulo teve 386 passes, com uma precisão de 84% desses passes. Já o Corinthians, 338 passes. Então teve bastante passes, com 80% aí de precisão de passe de bola.
Então o passe do Corinthians também foi alto, cara, para um time que está com 2 a menos. O Corinthians teve 80% de precisão de passe de bola, né? Passe de bola, posse de bola do Corinthians 46%, cara, contra 54%. Então é mínima. Precisão de passe do Corinthians 80% contra 84%, apenas 4% de diferença do São Paulo para o Corinthians com 2 jogadores a mais. Então eu acho que não foi ruim o jogo do Corinthians em si. O placar foi horrível com 2 a menos, né? Infelizmente. Faltas 18 do São Paulo contra 17 do Corinthians. 6 cartões amarelos para o São Paulo, 4 para o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians levou muito cartão amarelo no primeiro tempo. Muitos desses cartões, na minha opinião, equivocadas. Por isso, sim, o VAR e o juiz têm culpa no cartório, na minha opinião, nesse jogo aí. 2 impedimentos para o São Paulo contra 2 do Corinthians. 7 escanteios do São Paulo contra 2 do Corinthians. Obviamente que o São Paulo teve mais criação que o Corinthians nessa partida, né? Justamente por causa, né, de estar com 2 jogadores a mais, né, bicho? Pô, tá de brincadeira, né? É brincadeira, né, velho? E a tabela ficou assim. O São Paulo, então, agora tá em 5º lugar, né? O Flamengo acabou vencendo o Atlético Paranaense por 1 a 0 e o São Paulo estava na frente do Flamengo, mas o Flamengo voltou a passar o São Paulo agora, está em 5º São Paulo com 28 jogos, 14 vitórias, 5 empates, 9 derrotas do São Paulo, e a situação do Timão está em 17º, para você ver que essa rodada 28 não foi ruim porque o Corinthians perdeu, péssimo, mas os rivais também não... Os que estão ali brigando com o Corinthians, como é o caso do Vitória, por exemplo. O Vitória perdeu de 3 a 1 do Internacional, permaneceu com 28 pontos. É o primeiro time que está fora da zona do rebaixamento, que é o Vitória, 28 pontos em 28 jogos. O Corinthians com o mesmo número de pontos que o Vitória, com 28 pontos e com 28 jogos. O que faz a diferença, né, nessa tabela para o Vitória é que o Vitória tem 8 vitórias contra 6 vitórias do time corintiano. Então, por 2 vitórias a mais, o time do Vitória ele está na frente do Corinthians, né? Mas então ali eu acho que ainda dá para passar o Vitória assim. Tem o Atlético Paranaense que está com 3 pontos a mais que o Corinthians, né? Tem 31 pontos em 15º lugar. Porém, o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos aí por causa dessas paralisações de data FIFA e também problemas na região sul ali, né? O Atlético Paranaense na época das enchentes do sul acabou afetando também o time do Atlético Paranaense por ali com 2 jogos a menos, devido ao Grêmio, o Inter que também estavam com jogos a menos ali, né? Então o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, então é complicado, né? E aí atrás do Corinthians embaixo, né, no 18º ali, né, tá aqui o Fluminense, né? A gente tá vendo aqui o Fluminense tá aqui o Fluminense com 1 ponto a menos que o Corinthians, porém o Fluminense tem 1 jogo a menos que o time do Corinthians. E depois tem o Cuiabá com 23, o Atlético Goianiense com 21. Essa é o Z4, né? Clubes que estão acima do Corinthians ali, né? Que estão próximo do Corinthians, que é o Vitória, que eu acabei de falar, né? Com o mesmo número de pontos que o Corinthians. O Atlético Paranaense com 3 pontos a mais que o Corinthians, mas com 2 jogos a menos. Aí depois tem o Criciúma com 4 pontos a mais que o Corinthians, dá para de repente até para passar do Criciúma, por que não, né? Com 28 jogos também o Criciúma, e o Corinthians tem 4 pontos a menos que a equipe do Criciúma, então dá para passar o Criciúma. Aí tem o Grêmio com 32 pontos também, junto com o Criciúma ali, mas com um jogo a menos, o Grêmio. Também numa situação ruim esse ano o Grêmio, e com 1 ponto acima do Grêmio estão o Juventude, né, com 33 pontos em 28 jogos, né, com 5 pontos a mais que o Corinthians, e o Bragantino, Red Bull Bragantino também com 5 pontos a mais que o Corinthians aí. São times que podem, de repente, aí vir para o Z4 se o Corinthians começar a tomar as retomadas das vitórias, né. Não dá para deixar se abalar por esse jogo mentiroso que foi hoje, um jogo que foi o Corinthians muito prejudicado, né. O principal motivo da derrota do Corinthians foi sim a arbitragem. Depois, na minha opinião, a escalação errada do Ramon Dias e as trocas do Ramon Dias, que foram horrorosas. O Corinthians teve substituições
horrorosas. O Corinthians mexeu mal, o Ramon e o Emiliano mexeram mal nesse jogo, na minha opinião, e por isso o Corinthians resultou tudo que resultou, essa derrota patífica, mentirosa do time do Corinthians diante do São Paulo, né? Mas e você, torcedor corintiano? O que você achou desse jogo? O que você tem para reclamar desse jogo? Deixa aqui no comentário a sua opinião. Não deixe de se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, dá um joinha para nos apoiar, ative o sininho também para toda notícia e curiosidade que a gente tiver do Coringão, a gente venha trazer aqui, você venha ser notificado aí pelo nosso canal, tá bom? YouTube venha recomendar cada vez mais nossos vídeos para você aí. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, e não vamos abaixar a cabeça não. Corinthians jogou bem, jogou na medida do possível, perdeu sim, com 2 a menos é quase impossível conseguir um resultado melhor, né? Muito prejudicado pela arbitragem, e vamos torcer para que quarta-feira o Corinthians já vire essa chave contra o Flamengo, que aí já é outro jogo difícil. Corinthians e Flamengo no Maracanã, quarta-feira às 21h30 minutos, a Rede Globo vai transmitir esse jogo. O Corinthians joga fora de casa o primeiro jogo contra o Flamengo aí, tem que entrar já com outra mentalidade, já tem que focar nesse jogo aí para pegar um resultado bom, para levar para a Neoquímica Arena e garantir a classificação para a final da Copa do Brasil. Não dá para deixar se abater aí por essa derrota patética do Corinthians contra o São Paulo, que não contou a história verdadeira do que poderia ser, né? 2 a menos aí, prejudicadíssimo o Corinthians, né? Até o próximo vídeo e vai Corinthians, galera. Vamos torcer pro Coringão quarta-feira então. Vai, Timão!